Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para mais um vídeo, para mais uma troca de ideias, para mais algumas informações sobre as empresas no momento. Queira, por gentileza, manifestar o seu like em nosso vídeo, na parte própria aqui embaixo do vídeo, e lembrar que a sua inscrição é extremamente importante para nós. Suas sugestões são bem-vindas através do e-mail previsioneseconômicas@gmail.com e também usando o próprio espaço aqui no vídeo. No site www.previsioneseconômicas.com.br, além dessas informações de todos os nossos vídeos e nossos podcasts, você encontra também outras coisas de interesse, como ofertas de emprego, trabalho e algumas outras informações de interesse geral. O nosso tema de hoje é um pé cá e um pé lá. Um pé cá e um lá. Falaremos sobre isso daqui a pouco. A VEG diz, quando fala um pé cá e um pé lá, que ganhamos um quinhãozinho no exterior todo ano, diz o seu presidente. Daqui a pouco vamos falar mais sobre esse assunto. As geradoras de energia renovável no país estão virando alvo de aquisições, como a Ibitu, a Rio Energy, a Renova, as usinas da EDP, estão entre os ativos mais procurados e negociados do momento. O Covid está fazendo um estrago novamente no mundo todo. As restrições da China, de Hong Kong, o Japão e a própria Europa, mantendo um pé à frente e um pé atrás com esse problema. A Pfizer está desenvolvendo uma vacina híbrida que protege contra a variante Omicron. Veja bem, isso está sendo previsto para os próximos 3 meses estar no mercado. Aguardemos. Mas, conforme eu disse no vídeo anterior, enquanto não extinguirmos o vírus nos países pobres, a tendência é o surgimento de novas variáveis, conforme citamos no vídeo anterior. E esses países não vão receber a vacina porque não tem dinheiro. A vacina, muito bem financiada pelo Bill Gates e outros associados dele, conforme circulam no mercado, um homem que transformou 10 bilhões de dólares em 200 bilhões, não tem interesse em vender a vacina através dos seus laboratórios ou de seus direitos indiretos a países que não têm dólares ou euros para pagar. Então, o problema fica bastante complexo e a gente vai vivendo nesse mix de ups and downs, ora para cima, ora para baixo. Parece que o Brasil está começando a cheirar que as bolsas poderão recuperar. Isso está aparecendo pelo volume negociado e pelos valores das ações. Mais de 500 voos foram cancelados após o aumento dos casos de Covid no Brasil. A Azul e a Latam foram as que mais cancelaram. A Gol não reportou cancelamentos. Pelo menos estamos vendo que outras empresas estão produzindo energia limpa e com isso o nosso país vai diminuindo a sua dependência da energia hidroelétrica. A pandemia houve uma injeção extra de dinheiro nos Estados Unidos. Isso criou uma certa euforia, criou muito emprego, e essas ameaças de redução da compra de títulos pelo Federal Bank of USA, está fazendo com que o mercado viva na corda bamba. Dizem que será muito ruim essa restrição, porque haverá um aumento de juros, e havendo aumento de juros, os dólares vão correndo mais para os Estados Unidos e menos para os países que muito precisam, como são o caso dos países emergentes. Os preços do petróleo nos últimos dias têm manifestado o Brent bem acima de 82, 83 dólares por barril. E isso preocupa porque eleva a inflação mundial. A inflação hoje não é só brasileira, ela é mundial. É uma inflação muito grande. Aliás, existe um caso aqui, os carros usados valorizaram demais.
Mas não foi só aqui não, nos Estados Unidos também, com a facilidade do dinheiro correndo. A Odontoprev, o Citibank mantém a recomendação de compra dos papéis da Odontoprev. Embora ele reduziu a meta do papel de 15 para 14. Dá uma olhada nos seus papéis do Odontoprev. O Bank of America reitera a compra e prevê valorização de 70% para as ações da VEG. A VEG, eu comecei hoje dizendo as palavras do presidente dela. Ganhamos um quinhãozinho no exterior todo ano. A fábrica catarinense, a VEG, tornou-se, nos últimos anos, um dos raros exemplos da indústria brasileira competitiva no mundo todo. E tornou-se um ponto de apoio para investidores no mercado financeiro que descobriram o negócio em meio à pandemia. Veja bem, a VEG trabalha com a área elétrica, painéis, com a área de produção de energia limpa, motores, e na realidade dedicando bastante a sua produção para a área que hoje vamos dizer, está em evidência. Ou seja, o mercado lá fora, segundo o presidente, está seguro porque 55% das vendas da VEG são feitas para o exterior e 45% apenas para o Brasil. O Brasil, infelizmente, segundo o presidente da VEG, cresce menos do que os parceiros. Mas a VEG tem ganhado, conforme ele mencionou, uns quinhõezinhos de ano para ano e se protegendo com as vendas lá fora. Ou seja, hoje a VEG tem fábricas no mundo todo. Tem fábricas na China, na Índia e em outros países. E com isso reforça a situação nossa lá fora. Temos também, esqueci de citar, ela tem fábrica no México e nos Estados Unidos. Ou seja, lá fora ela é forte, aqui dentro ela é fortíssima. E é um orgulho da indústria brasileira, É focado na questão da energia. O Kennedy reclama e diz que o Brasil precisa fazer as reformas. Reforma tributária, a questão das estatais, mas isso não tem andado. Isso realmente não tem sido filé mignon para os políticos. Então, não tem andado, não anda e não sabemos quando vai fazer com que o sistema brasileiro seja mais ágil, menos oneroso, porque os impostos no Brasil pesam demais na composição final dos preços. Então precisamos também, conforme diz ele, de uma ampla reforma tributária. Na realidade, espera-se que isso ocorra. Por outro lado, nós temos aí a Eletrobras e os Correios, e algumas companhias do setor portuários, entre eles a Santos Port Authority, na iminência das privatizações. Mas as privatizações não virão com essa facilidade. Por quê? Existe uma razão muito simples. As estatais, que são mais de 100 estatais nas mãos do governo federal, não sei quantas, nos governos estaduais, são verdadeiros cabides de emprego. São locais em que os partidos fazem doação de cargos para seus correligionários, para aqueles que os apoiam, para aqueles que se lhe interessam, independente de terem ou não competência. Aliás, competência no meio político é uma palavra um pouco desconhecida, Aliás, muito desconhecida. Então, essa questão da privatização fica encalhada. Você vê os Correios estão encalhados, Por quê? Porque alguém que tem o cargo do presidente, designa o presidente, os diretores da Eletrobras, dos portos brasileiros, e assim sucessivamente. Então a questão da privatização é um calcanhar de Aquiles. Na realidade, é um calcanhar. A Eletrobras, por exemplo, é outro caso. É muito difícil. Quantos cargos tem a Eletrobras dados aos políticos? Quantos? Não sei. Mas é muito grande. Muito grande. Então vocês veem o seguinte, esses planos de privatizações estão prejudicados por quem mais prejudica o país, que é a nossa classe política,
que por desconhecimento de economia e por excessivo conhecimento de política nos deixa em situação bem difícil, né? Vamos ver o que mais temos hoje fora desse assunto, porque eu me entusiasmo muito em falar em política, e isso é muito ruim. As cotas, interessante, as cotas do Fundo Imobiliário da Caixa Econômica Federal, CXAG11, começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores em São Paulo há poucos dias, e esse FII teve um desempenho pavoroso. No próprio dia do lançamento do IPO, às 5h30 da tarde, as cotas estavam caindo 24,88%, valendo de 100, caindo para 77,90. Confiança, né? Confiança, qualquer coisa assim. Uma coisa muito importante é que você que está aplicando em títulos imobiliários são aqueles que aplicam em galpões logísticos. Esses que aplicam em imóveis para banco estão muito ruins, do Banco do Brasil e dos outros. Por quê? Porque a necessidade de imóvel físico tem caído com o avanço da tecnologia. Talvez esse tenha sido o motivo que derrubou o IPO da Caixa lançando o seu fundo imobiliário. Então, resultado, tenha muito cuidado quando você for selecionar esses fundos. Aliás, já falamos muito a esse respeito, temos vídeo em que se explicamos alguns detalhes sobre a questão dos títulos imobiliários. Quero lembrar a vocês que os fundos que melhor tiveram desempenho foi o F2 do BTG, BRCR11, que subiu 14,6% o ano passado, o Corporate Macaé, fundo de investimento, XP, CM11, teve um crescimento de 9,8%, e o General Shopping, o F2, FIGS11, teve um rendimento de 7,5%. Isso aqui é apenas para dar a vocês a noção de alguns fundos que realmente não prosperaram tão bem. A questão da expectativa. Bom, então era esse o recado para hoje. Veja suas ações, reveja, observe que certos setores estão subindo, certos setores estão estagnados, certos setores estão parados. Interessante que eu mencionei a vocês, no vídeo anterior, que os imóveis estavam indo muito devagar. Ontem o presidente das indústrias de cimento manifestou que tem medo de que haja estagnação. Mas, ao mesmo tempo, hoje a Multiplan alega que no quarto semestre do ano passado vendeu 8% a mais. Então, são dois pesos de moedas totalmente diferentes. Vamos ter otimismo, vamos analisar, não otimismo, digamos, desorientado da tecnologia, mas vamos ter esse otimismo para que os nossos investimentos rendam alguma coisa. Então, veja bem, observe as ações com grande potencial de pagamento de dividendos em 22, como, vamos dizer, a Vale, quem mais? A própria VEG, a Cosan, a Badespar, Unipar, e tantas outras empresas aí que nós temos comentado, que têm distribuído dividendos muito bons, suavizando assim as quedas de preço. Muito obrigado, tenham um bom trabalho, um bom dia, espero que tenha sido útil a vocês. Mas não deixem de ver também os vídeos de outros analistas que dão opiniões que você pode, no caso, analisar o que mais se lhe convém. Muito obrigado, um bom trabalho, um bom dia.